Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. E no deserto, ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo. Ele disse: Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Depois, o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo. Ele disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito que te guardem com cuidado. E ainda mais, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Demos o sentar. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos a primeira semana do tempo da Quaresma, em preparação ao grande acontecimento da nossa fé, que é a Páscoa de Jesus. E a Páscoa acontece para aqueles e aquelas que acreditam na ação de Deus em sua vida. Mas, Padre, as coisas estão tão difíceis como acreditar na ação de Deus quando nós estamos em dificuldades. Por isso, a Páscoa se faz primeiro da cruz, o sacrifício da cruz, para depois conhecermos a ressurreição, conhecermos a força da vitória depois dessa cruz. Nós estamos em constante peregrinação. Do dia que nós nascemos ao dia que nós partimos, estamos numa peregrinação terrestre que nos prepara para a eternidade. Também a humanidade, na sua história, na sua existência, ela elabora um constante peregrinar. E nessa peregrinação, não são poucas as vezes que nós vamos experimentar a experiência do deserto. O deserto é o momento em que a vida fica mais difícil. O deserto é o momento em que nós precisamos mais de Deus. O deserto é o momento oportuno que o diabo se utiliza da nossa fraqueza para nos tentar. Na primeira leitura nós ouvimos o deserto do povo de Israel, que não durou 40 dias, mais 40 anos. Que não foi um deserto de flores e de fartura, mas um deserto de sede, de fome e até de morte
para muitos que saíram do Egito. Onde que Deus estava? Na fome? Na morte? Não. Deus estava quando o povo de Israel clamou e foram atendidos. Quando o mar se abriu para que eles pudessem passar, quando Moisés tocou com o cajado na pedra e fez jorrar a água para matar a sede, quando na terra prometida à noite chovia o pão do céu e à tarde a nuvem de codornizes matava a fome daqueles que conseguiram chegar à terra prometida. Deus depois estava nos campos que produziram os frutos, nos rebanhos que se multiplicaram e na vida que se renovou em cada descendente do povo de Israel. Por isso que o convite para o deserto não é para a gente duvidar, desconfiar, colocar à prova a ação de Deus. Mas os textos deste final de semana têm exatamente estes dois propósitos: mostrar que a vida tem períodos muito difíceis e nos dar a certeza que nestes períodos, enquanto o diabo nos atenta, Deus se coloca ao nosso lado. Jesus passou por esta experiência do deserto, 40 dias sem água e sem comida, e ele teve fome, e então o diabo aparece para tentar tirar Jesus do seu propósito. A primeira tentação está relacionada àquilo que é a necessidade primeira, a fome. Transforma estas pedras em pães, se tu és o Filho de Deus, se Deus existe. Jesus, mais adiante, vai multiplicar pães para dar de comer a uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Mas o que Jesus vai responder ao diabo mostra que em Deus não existe mágica, mas existe uma proposta de vida. Não só de pão vive o homem precisa trabalhar a terra, plantar o grão, fazer a colheita, beneficiar o trigo, misturar ao fermento, amassar, assar, para que depois ele possa comer o pão e principalmente comer o pão com alguém, não sozinho e sozinha. Quando Jesus fala que não basta pão, Jesus fala da fraternidade, da partilha, da justiça, para que o jejum do pão nos faça perceber que ainda com tanta fartura, tem gente que não tem o necessário. Só pão não resolve todos os problemas humanos, da miséria, da desigualdade, da injustiça, da exploração. Então o diabo disse: esse menino está afiado, pelo que é material, não vou apanhá-lo. E agora Jesus vai ser tentado em relação ao poder. O diabo leva para um lugar alto e diz: todos estes reinos são meus, basta te curvares diante de mim e eles serão seus. Qual é o interesse de Jesus? Querer para si um reino que foi confiado ao diabo. Os reinos confiados ao mal são aqueles que são erguidos com o derramamento de sangue, com a injustiça, com a exploração. Qual é o interesse de Jesus em, por exemplo, ter 2 reinos, como nós estamos vendo em guerra, a Ucrânia e a Rússia? O interesse de Jesus é que ali se instaure um reino de paz, um reino de entendimento, de diálogo,
de respeito, de diversidade. Um reino em que se pode ser chamado de um lugar onde a vida é respeitada. Os reinos propostos pelo diabo são para os ambiciosos, os arrogantes, os prepotentes, e eles nada têm a ver com o reino de Deus, que é o reino da justiça, da verdade e do serviço. E então Jesus responde: adorarás o Senhor seu Deus e só a Ele servirás. Se os reinos humanos, se os líderes humanos pudessem ter esta compreensão de adorar a Deus e servir a Deus, não existiria a guerra e nem qualquer outro tipo de violência e injustiça. Então o diabo diz: por aquilo que é material, não consigo tentar Jesus. Por aquilo que é poder, não consigo tentar Jesus. Vou tentá-lo a partir da fé. E então leva Jesus no templo e diz: o Senhor anunciou que os seus anjos te guardará. Joga daqui para baixo, se de fato és o Filho de Deus, se de fato o teu Deus cumpre com o que diz. E então Jesus responde: não tentarás o Senhor teu Deus. Como é triste quando nós desconfiamos de Deus. Como é triste quando nós desafiamos a Deus. Como é triste quando nós queremos ocupar o lugar de Deus para sermos melhores do que Ele. A resposta de Jesus é um alerta para a humanidade. Para que tentar desconfiar daquele que sempre se oferece, se doa, sempre está ao nosso lado? Quando o ser humano tenta a Deus, ele é capaz de realizar as mais terríveis coisas para a vida humana. Como já disse, é capaz de levantar uma guerra, de matar inocentes e de colocar em risco a segurança alimentar, diplomática, financeira do mundo inteiro. As tentações são as consequências daqueles e daquelas que não vivem as propostas quaresmais da caridade, da oração e do jejum. Um pão que é vindo de pedra não é capaz de matar a fome, mas um pão que se reparte com a caridade não deixa nenhum necessitado. O poder que vem dos homens é capaz de deixar marcas de sangue e de morte. O poder que vem de Deus, da oração, é capaz de salvar, de curar, de transformar vidas. Quando o homem desafia a Deus, ele está a serviço da morte. Quando o homem serve a Deus, ele alcança a vida eterna. A caridade, a oração e o jejum é a melhor resposta para as tentações da vida humana. Então, quando as coisas estiverem difíceis na sua vida, quando tiver acontecendo dificuldades na família, no trabalho, procure fazer algo de bom, procure rezar mais, procure fazer uma avaliação de si mesmo, porque assim nós conseguimos fazer com que o diabo se afaste. Lá na primeira leitura, em gratidão a tudo que Deus fez, Moisés ensinou o povo a fazer uma oferta a Deus. Também toda missa nós fazemos uma oferta a Deus. Primeiro para o sacrifício eucarístico
que substituiu o sacrifício do cordeiro. Depois nós até fazemos uma oferta material, seja da oferta ou do dízimo, como a gratidão por tudo aquilo que nós produzimos. Isso faz com que a presença de Deus esteja nas nossas vidas. A presença de Deus nos socorra, assim como nós cantamos no Salmo: em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. É essa certeza que nos dá proteção, é essa certeza que nos abre as portas, é essa certeza que tira da nossa vida o mal, é essa certeza de que Deus está ao nosso lado, mesmo nos momentos difíceis. Além da oferta da nossa vida, nós temos também mais uma resposta para as tentações. E quem nos ajuda a descobrir e a fazer uso dessa resposta é Paulo. Ele vai afirmar: a palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. No tempo da Quaresma, no nosso tempo de deserto, o que nos aproxima de Deus e traz para nós a salvação é colocar a nossa boca e o nosso coração a serviço da palavra de Deus. E em meio a tantas dificuldades, Paulo diz que nós não podemos perder a fé. Aquele que crer não ficará confundido, terá a força necessária, suficiente para atravessar o deserto. E isso não é para mim ou para você, é para a humanidade inteira. Não importa que seja judeu ou que seja grego, Deus é o mesmo Senhor para todos. E a última frase de Paulo nos faz descobrir o valor de cada Quaresma, de cada Páscoa celebrada. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salvo da fome, da violência, salvo do pecado, das tentações, salvo para alcançar a vida eterna. Que nós possamos enfrentar, enquanto pessoa, o deserto pessoal, as dificuldades que fazem parte da nossa história. E enquanto povo de Deus, esse deserto pelo qual a humanidade passa, em que na maioria das vezes o ser humano cai nas tentações do diabo, gerando tantas misérias humanas, mas que para serem superadas precisam da nossa fé, do nosso comprometimento com o Evangelho de Jesus. Que o deserto não seja motivo para desistência, mas um momento de fortalecer e encorajar a nossa fé, para celebrarmos com alegria a vitória, a Páscoa, a nossa salvação. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.